Olá pessoal, hoje vamos explicar um pouco sobre o funcionamento e vantagens de um biodigestor. Primeiramente, o que é um biodigestor? Biodigestor anaeróbio é um sistema destinado à produção de biogás, principalmente o metano, através do tratamento de esgoto sem utilização de produtos químicos. Durante o processo, a matéria orgânica contida no esgoto é digerida pelas bactérias, que atuam na falta de oxigênio, por isso é chamado de anaeróbio. Esta digestão realizada pelas bactérias produz o biogás, que pode ser transformado em energia. O resíduo líquido deste processo passa por um sistema de limpeza através de um filtro biológico. Assim, a água fica limpa e pronta para uso. Agora vamos falar sobre as vantagens de um biodigestor. O biodigestor é um equipamento usado para o processamento de todo tipo de matéria orgânica, como por exemplo fezes e urinas de humanos e animais. Este vem sendo utilizado em vários locais do mundo, como tecnologia barata, eficaz e ecológica no tratamento de esgoto humano e animal. A produção de esterco e dejetos de animais em propriedades rurais, por exemplo, está entre as principais causas de contaminação dos aquíferos. Além disso, é possível captar o biogás gerado no processo e utilizá-lo na produção de energia. Desta forma, o reaproveitamento de dejetos animais apresenta pontos atrativos, como a redução da liberação de resíduos no meio ambiente e maior acesso a fontes de energia limpa e renovável, além de baixo custo. É válido ressaltar que este tratamento pode prevenir doenças também. Agora vamos entender como que funciona o esquema de um biodigestor. Primeiro a gente vai colocar os resíduos sólidos orgânicos dentro de um tanque de coleta. Nesse tanque de coleta vamos para o processo, onde vai para o fermentador. Do fermentador vai ser produzido o biogás e como subproduto o chorume. No biogás vai para dois repartimentos, o tanque de coleta e o motor. E o chorume vai para o reservatório. No tanque de coleta de biogás, ele pode ser transformado tanto em energia térmica como em energia elétrica. E no reservatório pode ser utilizado tanto os dejetos quanto o chorume como produção de biofertilizante. Reações por trás do processo. A nível bacteriano, a biodigestão anaeróbia acontece em 4 etapas: a hidrólise, a acidogênese, a cetogênese e a metanogênese. Na hidrólise, as ligações moleculares complexas, polímeros como carboidratos, proteínas e gorduras, são quebradas por enzimas em um processo bioquímico, liberadas por um grupo específico de bactérias, e dão origem a compostos orgânicos simples, como aminoácidos, ácidos graxos, açúcares, como mostrados na seguinte equação. Esse processo é de fundamental importância para a produção de biogás, por somente com a quebra dos polímeros maiores começar o processo de biodigestão. Contudo, esse processo ocorre na ausência ou não de oxigênio. Na acidogênese, as substâncias resultantes da hidrólise são transformadas por bactérias fermentativas em ácido propanoico, ácido butanoico, ácido lático e alcoóis, assim como hidrogênio e gás carbônico. A formação de produtos nessa fase também depende da quantidade de hidrogênio dissolvido na mistura. Quando a concentração de hidrogênio é muito alta, interfere negativamente na eficiência da acidogênese, o que causa o acúmulo de ácidos orgânicos. Com isso, o pH da mistura baixa e o processo pode ser quase totalmente afetado. Na cetogênese, os materiais resultantes da acidogênese são transformados em ácido etanoico, hidrogênio e gás carbônico por bactérias acetogênicas. Essa é uma das fases mais delicadas do processo, pois é necessário manter o equilíbrio para que a quantidade de hidrogênio gerado seja consumida pelas bactérias árqueas, responsáveis pela metanogênese. A metanogênese ocorre por diferentes grupos de bactérias, basicamente através de 2 reações como as mostradas a seguir. O que é necessário para que ocorra a produção de biogás? A temperatura. As milhares de bactérias coexistentes durante a biodigestão trabalham em temperaturas diferentes uma das outras. Cada grupo de bactérias possui uma temperatura ideal de trabalho, onde sua eficiência é maior. Podemos então classificar os micro-organismos de acordo com o ponto mais alto da eficiência térmica em 3 principais grupos: psicrofílicos, mesofílicos e termofílicos. A maior parte das bactérias da metanogênese são mesofílicas e trabalham em uma temperatura de aproximadamente 39 graus Celsius. Variações nessa temperatura podem até anular quase que completamente a produção de biogás de um sistema. A acidez. A acidez segue pelo princípio da temperatura. Cada grupo de bactérias possui seu ponto ideal de acidez. Nas fases da hidrólise e da acidogênese, o pH ideal fica em torno de 5,2 a 6,3.
Já na cetogênese e metanogênese, o pH ideal fica entre 6,5 e 8. A homogeneidade do substrato. A eficiência na geração de biogás tem sua íntima ligação com o processo de mistura de substrato. Substratos não misturados tendem a formar camadas de acordo com a densidade da mistura no substrato. A maior parte das bactérias se acumulam no fundo do fermentador, devido à diferença de densidade, enquanto a maior parte do substrato fica na parte de cima. Nesse caso, devido à diminuição do contato entre as bactérias e o substrato, a geração de biogás diminui essencialmente. Concentração de oxigênio. As bactérias de metanogênese trabalham na completa ausência de oxigênio. Os mais baixos índices de concentração de oxigênio já podem reduzir significativamente a ação dessas bactérias, por isso é de extrema importância o perfeito isolamento dos fermentadores. Por fim, vamos falar algumas curiosidades a respeito do biodigestor. Um biodigestor doméstico tem a capacidade de produzir em média de 3 a 6 metros cúbicos de biogás por dia. A queima de 1 metro cúbico de biogás gera a mesma energia que a queima de 2,8 kg de lenha e 0,6 litro de gasolina. O biodigestor pode ser instalado em empresas, residências e fazendas.